Obrigado. Vou fazer aqui o compartilhamento da tela. Senador, primeiramente, agradecer enormemente em nome da ANAP essa oportunidade. É uma honra, por parte da Associação Nacional dos Procuradores do Estado do Distrito Federal, ter esse momento de fala. Fui convocado na última sexta-feira pelo nosso querido presidente Vicente para poder estar tentando colaborar com esse importante projeto de nação, que é a reforma tributária, que está sendo regulamentada por esse PLP 68. Não estou conseguindo passar aqui, deixa eu ver se eu... passei. As razões da reforma, apesar do momento nosso ser um momento de divergência, né, as razões da reforma tributária, elas, independente das posições individuais, são razões de consenso. Uma carga elevada em consumo, uma distribuição desigual na tributação, um sistema complexo e o descumprimento das orientações judiciais. Então, esse PLP ele tem que ter esse direcionamento, né? Um direcionamento de reduzir a regressividade, dar transparência, de simplificar e também de gerar conformidade. Nesse sentido, a gente faz a apresentação em 4 pontos, e os pontos a gente vai estar apresentando aqui para poder tentar gerar boas reflexões em relação a esse PLP 68. O primeiro dos pontos é enaltecer o projeto de lei em relação ao artigo 23. Uma dificuldade muito grande, tanto do governo passado, com o ministro Paulo Guedes, quanto do atual, com o ministro Haddad, de responsabilizar as plataformas, né? Desde 1999, por meio de uma portaria do Ministério da Fazenda, que o comércio e a indústria internacional ela veio a ser colocada numa situação vantajosa em relação ao comércio, serviço e à indústria nacional. Então, assim, é algo com uma erosão em relação a quem produz e a quem gera empregos aqui no Brasil, que está conseguindo ser resolvido nesse momento, né? E aí eu alerto aos senadores, eu sei do cuidado e da preocupação em relação ao nosso Estado, do peso e do lobby dessas plataformas, né? O relatório Oxford e o WZB de Berlim, eles conseguiram identificar essa pressão em 38 países, né? Demonstrando o trabalho de lobby feito em cima das instituições, da imprensa, de governos, inclusive manipulando a opinião pública no sentido de não tributar essas importações. Isso é uma distorção muito grande que vem sendo corrigida agora. Uma outra questão que se coloca, e aí vai de um sentimento de ausência em relação ao PLP, é que o PLP ele deveria trazer um capítulo próprio de normas gerais. Ele deveria incorporar os princípios que foram trazidos aí no artigo 145 da Constituição. Isso é uma novidade do direito tributário, é uma quebra de paradigma. E aí eu falo da simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação, defesa do meio ambiente e atenuação da regressividade. Esses mandamentos, senadores, são mandamentos que eles devem permear a atividade de todos os poderes. Então, na definição desse PLP, em especial a atenuação da regressividade, dessa tributação sobre o consumo, sobre o serviço e sobre o comércio, a prioridade que é dada pela Constituição é para que esses setores e a população ela seja contemplada na distribuição da carga tributária, e a reforma, o que tudo indica, ela direcionou a carga do setor de indústria, do setor financeiro para o comércio e serviço. Então, essa situação ela tem, conforme o mandamento constitucional, tem que ser buscado o equilíbrio. Uma outra questão que tem que ser vista, o direito ele tem muita dificuldade de lidar com as novidades. O direito, ele costumeiramente, ele olha pelo retrovisor e não pelo para-brisa, né? A gente vive um momento, não só o Brasil, mas o mundo todo, de revoluções, de insegurança, de incompreensão. Então, deveria conter também o PLP um dispositivo em que, para essas novas tecnologias que vêm, em especial, do alienígena, do exterior, que essas novas tecnologias, essas novas fontes de riquezas, elas também possam ser tributadas, né? Então, eu acho que seria salutar um dispositivo falando do dever fundamental e solidário de todo mundo que pratica atividade econômica no Brasil, de participar com o custeio do Estado e também de dar flexibilidade em relação a essas inovações que nós não conseguimos compreender, de que a substância para essas inovações, em termos gerais, ela deve prevalecer em relação à norma. Ao Estado tem que ser conferido elementos para que possa tributar e dar uma distribuição justa da carga tributária, baixando essa alíquota que já é falada, não sei se é correto, como uma das maiores do mundo.
Eu só coloco como exemplo, por exemplo, a atividade de gamificação, que já não é uma atividade tão nova, que é a emissão de pontos por empresas aéreas, por empresas de tecnologia, por instituições financeiras, que, a meu ver, no artigo 3º do PLP não está sendo tributado. O que é gamificação? É essa emissão de pontos. Isso é paralelo à cunhagem de dinheiro. Então, assim, essas empresas conseguem fazer isso, tem uma representatividade econômica enorme e eu entendo, na humilde opinião, que elas não serão tributadas e têm um dever de participar dessa divisão aí da carga, né, de sustentar o Estado. E uma outra questão, uma última que vem, e ao final terão algumas propostas, é a questão de quem controla o Leviatã, de quem controla o Estado. A nova matriz de riqueza que domina o mundo é a matriz de dados, superando a analógica que era o capital. A gente vê que essas empresas de tecnologia, hoje em dia, excelências, elas dominam o mundo, né? 5 empresas na Bolsa Americana têm o peso de todas as outras centenas de empresas. E o que acontece? No Brasil está para se deflagrar a maior base de dados que já se teve notícia. É um esforço conjunto de União, estados e municípios, mais instituições de tecnologia, instituições financeiras, que estarão captando 5.000 operações por segundo, isso com CPF, traduzindo o dia a dia de cada um de nós. No PLP, a não ser a questão do cashback, não é tratado de como que essa questão de coleta, armazenamento, produção de metadados, como que isso vai ser regulamentado. Então, a pergunta que fica no ar é: quem controla o Leviatã? A gente precisa aí que a LGPD seja pensada em relação a esse futuro. Isso para o bem da liberdade dos cidadãos 15 brasileiros. segundos. Se possível, só para complementar o último slide, e também para a manutenção da nossa liberdade e privacidade. Os políticos têm sofrido muito com isso. E, por fim, traço aqui 4 propostas. A gente traz 4 propostas que são propostas importantes nesse projeto de nação que se anuncia que vai durar um bom tempo e precisa dar certo. O primeiro dele é, já dito, de ampliação da aplicação da LGPD, dos seus princípios. O segundo é que esse parlamento, essa Casa das Leis, ela consiga, diante dessa criação de estruturas, que ela consiga também ter uma estrutura que consiga traduzir para os senadores e para os deputados uma assessoria especializada que consiga facilitar a compreensão do direito tributário. Nós que somos operadores do direito tributário temos extremas dificuldades. Eu imagino o peso desse parlamento de tentar entender e de tentar nessa colcha, nesse colchão pequeno, nessa colcha, nesse lençol curto, atender setores e setores internos que estão sofrendo, setores aqueles que não tiveram voz na elaboração desse projeto. É necessário dar voz aos setores produtivos e que aqui se fazem representados. Então, como terceira proposta, a gente vê tanto nesse PLP 68 quanto no PLP 108 a absoluta exclusão das instituições da sociedade e do setor produtivo desse órgão de poder, desse super órgão de poder tributário. Há uma concentração nunca antes vista de poderes legislativos, de poderes administrativos, de julgamento da maior base de dados que se tem história. Então, a nossa sociedade tem que participar, e a participação não é meramente opinativa. Os órgãos são complexos, tem diversas entidades, diversos representantes da União dos Estados e dos municípios, e a sociedade ela tem que passar também a participar das decisões políticas, isso dentro da definição do que a gente precisa e observando o artigo 145. E, por fim, a lição não é nova, a lição é antiga. A advocacia pública ela já apresentou algumas propostas e ela quer aqui, pedindo, rogando, que seja observada a Constituição, isso num sistema de pesos e contrapesos, para poder também contrabalancear essa superestrutura de poder que se anuncia e que, humildemente, é muito difícil de saber e de prever o que o futuro nos trará. Então, eu concluo dessa forma em relação a esse fenômeno hoje em dia, que é a economia digital, a dificuldade do Estado tributar e lidar com esses feudos tecnológicos. A gente vê que os efeitos são efeitos sociais, efeitos políticos incompreendidos. O Brasil não consegue lidar com isso. Então, nós precisamos evoluir. Agora, essa evolução não pode significar concentração de poder na mão de um. Essa evolução ela tem que ser legítima e com a participação da sociedade. Tem que ser pensada a tributação a partir da posição do cidadão. Isso para o bem da sociedade mais justa e fraterna. Fico à disposição.